brote a figueira e os frutos do campo. Que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio tu preferes agir em silêncio. Quero que você feche os seus olhos um minutinho. Eu queria que você meditasse se você tem sentido uma dificuldade de ouvir a voz de Deus, uma dificuldade de ouvir a palavra de Deus te direcionando. Se você essa semana disse, mas eu não escuto, eu não entendo, eu não distingo, parece que tudo é tão barulhento ao meu redor. Eu escuto os gritos do marido, escuto as ofensas da esposa, os berros do patrão, escuto as más notícias na televisão, escuto meu coração gritando em ansiedade, em desespero, em angústia. Mas onde parece que eu mais preciso ouvir, parece que é o lugar que eu tenho mais dificuldade. Mas nós temos a certeza de que Deus, Ele age, seja no barulho da nossa alma, seja no silêncio da nossa solidão. Deus está agindo em nosso favor. Por isso essa noite, essa palavra vem dizer ao seu coração através desse cântico. Pode ser que Deus esteja transmitindo a você a linguagem do amor, e que você possa aceitar os planos sigilosos que Ele tem para o seu coração. Porque Ele sabe os planos que tem sobre você. Se são planos de paz e não de mal, para te dar aquilo que você mais precisa. Talvez não o que você mais deseja, mas o que você mais precisa, Ele está engajado em te oferecer. Por isso que o seu coração descanse essa noite. Senhor, descanse a nossa alma, descanse o nosso coração, aquieta a nossa alma barulhenta. Ó Deus, aquieta a poluição sonora dos nossos ouvidos, que afeta a nossa mente, que machuca a nossa fé, ó Deus, e que destrói a nossa esperança. Deus, no nome de Jesus, nós pedimos que nessa noite a palavra do Senhor não tenha empecilhos para ser transmitidas aos nossos ouvidos e corações,
Que a palavra do Senhor não tem empecilhos nem obstáculos para ser revelada em nosso meio. Desde esse primeiro cântico que foi ministrado, do teu silêncio, até, ó Deus, a bênção final nesse lugar, nós queremos ouvir a tua voz falando ao nosso coração, e saímos daqui fortalecidos, e no silêncio da semana, no silêncio do nosso quarto, no silêncio da nossa angústia, nós possamos encontrar as tuas mãos poderosas e o teu favor sobre as nossas vidas. Senhor, vem sobre essa congregação de pessoas que essa noite se juntam para dizer que o nome de Jesus é o seu socorro, o seu auxílio, sua força e o seu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, sejam bem-vindos hoje na nossa Terça da Esperança. Uma grande alegria poder receber você aqui. Um enorme prazer. Você que está vindo hoje pela primeira vez, é tão bom poder te ver aqui conosco nessa celebração. Nossa celebração na Terça da Esperança, eu digo sempre que ela é um oásis na nossa semana. É como se a gente começasse a segunda-feira dando os primeiros passos no deserto, com aquelas más notícias, com aquele sol escaldante das tribulações, e de repente vê uma palmeira lá no fundo, a gente vê uma aguinha, né, aquela aguinha cristalina, e parece que tem sombra. Essa é a terça-feira. Talvez a sua segunda não começou muito bem, a sua terça não amanheceu nada legal, mas hoje à noite Deus tem uma palavra para você, tem um momento com você aqui para renovar as suas forças, recuperar o seu vigor e fazer você caminhar mais um trecho nesse deserto, até chegar domingo, até chegar terça, e assim nós vamos caminhando, e Deus vai dando a sua força, seu amparo, para a gente poder caminhar na presença dEle. Deixa eu passar alguns avisos para vocês aqui, deixa eu ligar, que são relacionados às nossas atividades. Nós realizamos no domingo a nossa atividade com as crianças. Eu quero agradecer você, papai e mamãe, que levou o seu filho lá. Infelizmente alguns papais perderam a hora por conta do horário de verão. Teve gente que acordou às 10 horas da manhã, ou teve gente que, né, não pegou o horário, e aí realmente muitas crianças faltaram. Mas nós tivemos lá cerca de 70 crianças, e foi um tempo precioso de ministrar os nossos filhos lá. Uma festa, dança, coreografia, brinquedo, pão com mussarela, picolé, algodão doce, pipoca, refrigerante, água, tudo estava posto para aquela criançada, para uma festa. Quero agradecer a Deus, você pai e mãe que levou o seu filho. Você pai e mãe que não levou o seu filho, essa é uma atividade que a gente faz para vocês. Aproveite a oportunidade, é gratuito, na faixa, no Vascão, como dizem alguns. Você não precisa pagar nada por isso, só tem que levar o seu filho a acordar um pouquinho mais cedo. Então venha aí os próximos, Celebra Kids, não deixe de participar e trazer o seu filho, que é uma boa oportunidade. Aliás, quero agradecer a nossa equipe. Tinha em torno de 30 a 40 pessoas adultas trabalhando lá, jovens e adolescentes também nos ajudando. Foi um tempo precioso, olhando aquela equipe, trabalhando, correndo, fazendo, me encheu de honra, de orgulho de poder participar dessa equipe de trabalho aqui em Sertanópolis. Então muito obrigado a todos que contribuíram e participaram do nosso evento. Se você quiser, você vai encontrar as fotos desse evento lá no pisertanopolis.com.br, bem como também as fotos do encontro de casais. Você que participou do encontro de casais e não pegou a sua foto ainda, está tudo lá no nosso site. Entra lá no ícone Encontro de Casais, tem a sua foto e de mais centenas de casais que estiveram conosco lá. É só você baixar, fazer o download e guardar no seu dispositivo. Se quiser até imprimir, está lá, tudo gratuito para você. E você que está na nossa comunidade há um bom tempo, participando conosco, é assíduo na nossa igreja, tem participado das terças, dos domingos. Eu queria fazer um convite para você se tornar membro da nossa comunidade. O que muda para você? Muda muita coisa. Você vai começar agora a ter direitos, vai começar a ter deveres, você vai passar de participante para, ou melhor, de um espectador para um participante do reino junto na nossa comunidade. Então você que quer se tornar membro da nossa comunidade, ou que quer saber como fazer isso, dá o seu nome para a Edilane aqui no balcão de informações, na saída, é seu nome e telefone, que nós vamos ter uma classe de preparação para novos membros na primeira semana de novembro. Aí você vai lá, coloca o seu nome, a gente vai entrar em contato e você vai descobrir se é o momento ou se não é. Pastor, está na hora, quero me batizar, sinto que é o momento, chegou a minha vez. Ou não, pastor, eu vou esperar mais um pouco, eu vou frequentar mais um pouco a igreja. Tudo bem. O importante é você já começar a dar os primeiros passos para entender como funciona essa igreja que você participa, tá bom? Dá o seu nome no balcão de informações, seu telefone, e a gente vai entrar em contato com você. E os membros da igreja que estão aqui hoje, que não vieram domingo, atenção, um aviso para você, hein? O aviso é que nós vamos ter a eleição de presbíteros e diáconos, diaconisas, no domingo de manhã às 9 horas. Membro da igreja é convocado, é obrigação estar aqui. É como se você fosse fazer as suas eleições, né, cidadãs. Você vai fazer as suas eleições no reino. Então aqui nós vamos trabalhar no domingo de manhã, fazendo as eleições às 9 horas da manhã. Membro, você tem que estar aqui para participar, tá? E outro comunicado importante, você que é membro e não veio no domingo, outro aviso para você aí, olha, nós vamos fazer um recadastramento de membros.
nós temos muitos dados desatualizados. Nosso hall de membro consta com quase 400 pessoas e muitos dados desatualizados. A gente tem ligado para os aniversariantes, só tem encontrado caixa postal ou número de telefone que não existe. Então a gente quer fazer um contato com você e você vai fazer o seu recadastramento. Você pode fazer nas celebrações ou na secretaria. A partir da semana que vem nós vamos estar com o nosso computador ali para fazer isso. E atenção, vai ter também identificação biométrica. Para que isso? Para alguns eventos da nossa igreja que precisam da sua assinatura, você não vai mais precisar procurar seu nome na lista. Você vai fazer a assinatura digital. Então você faz o recadastramento biométrico aí no fórum eleitoral e a gente faz o recadastramento biométrico aqui na igreja presbiteriana. Legal, né? Moderna. Eu até estou com uma ideia, vamos ver se a gente consegue colocar em prática, colocar um cadastramento biométrico na igreja. Daí a gente sabe quem vem e quem não vem. Quem não vem, a gente manda uma mensagem imediatamente após o culto, dizendo, né, uma mensagem automática: notamos o seu não comparecimento à nossa celebração. Já pensou que legal que ia ficar? Bom, isso aí é só brincadeira, mas o recadastramento biométrico é legal. O Abner projetou um programa bem jóia para a gente fazer a sua foto e o recadastramento biométrico. Porque o que acontece, pessoal? Deixa eu só explicar para você aqui. Por exemplo, a igreja vai crescendo e às vezes o pessoal fala assim: a Maria, qual Maria? A Maria, irmã, não sei o que, mas rapaz, Maria, não consigo mais lembrar. Puxa, no cadastro tem a foto. Maria, como é que eu não ia lembrar? Por isso que é importante esse recadastramento. A gente conta com você, vem arrumadinho, bonitinho na secretaria, cabelo penteado, que a gente vai tirar uma foto e vai fazer o recadastramento seu. E nós estamos hoje começando a nossa série Aprendendo com Maria. Daqui a pouco eu explico para vocês sobre isso. E amanhã cedo às 6h30 da manhã, a nossa oração, das 6h30 às 7 horas, terminando com o café da manhã. Você é convidado, todos são convidados a participar. E acho que são esses os avisos da semana. Nós vamos devolver nossos dízimos, ofertas, contribuições, seja o nome que você quiser colocar a isso nesse momento. O fato é que nós colocamos aqui essas urnas à frente para que você tenha o privilégio, a oportunidade de contribuir. Como você faz isso? De uma maneira só, com alegria. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. E eu tenho certeza, eu tenho provado isso, e muitas pessoas têm provado, que Deus não vai deixar faltar na sua casa, não vai deixar faltar na sua vida, você fazendo essa contribuição. Tá joia? Então na frente da sua cadeira tem um envelope branco. Se não tiver, você pode colocar aqui mesmo avulso, e você vai fazer isso só com alegria. Pastor, não vim preparado. Tá tudo bem, tá tudo certo. Pastor, eu gostaria de contribuir. Você é convidado a vir, enquanto nós cantamos essa primeira canção, a devolver sua contribuição. Vamos ficar em pé, queridos, nesse momento, celebrar o Senhor com alegria, mas cumprimente pelo menos umas 10 pessoas antes de você vir aqui à frente. Diga: seja bem-vindo à nossa Terça da Esperança. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo também. Obrigado da sua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
fazer teu nome grande, Jesus, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente, continuem em pé, por favor. Nós vamos continuar com o nosso momento de celebração através dos louvores e intercessão. Mas as crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de ministração e celebração com vocês. 3 a 8 anos. Papai e mamãe, você que está aqui hoje e veio pela primeira vez, sua criança não ficou à vontade, pode ir com ela, acompanhe, fique lá um tempinho. Se ela pegar o ritmo, você volta, você não pode acompanhar lá também. E em breve nós estaremos oferecendo o nosso berçário para crianças de menos de 3 anos, para você assistir o culto e também ficar com o seu filho numa salinha separada. Em breve, nós estamos resolvendo este desafio e logo logo vai ter o berçário para de 0 a 3 anos, as crianças ficarem na 0 a 2, né? Que 3 já podem sair com seus facilitadores. Certo, crianças? Podem ir, Deus abençoe vocês. Nós vamos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, tá? Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Os intercessores podem vir aqui à frente, são a nossa equipe que vai orar por você. Nós cremos no poder da oração. Enquanto nós oramos, vem com seu coração aberto e venha receber isso da parte de Deus através da intercessão dos nossos irmãos e nossas irmãs. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Pode vir à frente enquanto cantamos essa canção. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende
compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quero convidar você a cantar esse refrão de novo, mas para essa pessoa que está do seu lado, e falando e declarando isso sobre a vida dela, que Deus jamais vai desistir de você. Ele jamais vai desistir de você. Ele jamais vai esquecer de você. As pessoas podem esquecer, talvez a tua família pode esquecer, os teus amigos, mas Deus, Ele nunca esquece de você, e Ele nunca desiste de você. Independente da sua situação, Ele acredita em você. Então quero convidar você a fazer isso, a pessoa que está do teu lado, e declare isso. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vimos, não. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Sabemos sim, Ele não desiste. Obrigado, Deus, por não desistir de mim, por me amar, por acreditar em mim, por acreditar em nós. Obrigado. Ele não desiste. Aleluia. Que bom saber disso. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. E hoje nós começamos então a nossa conversa, que vai se estender por algumas semanas. Enquanto nós estivermos descobrindo princípios maravilhosos, nós vamos trazer para vocês aqui. E já começou assim, mexer com o meu coração, essa série de mensagens que tem por título Aprendendo com Maria. Aprendendo com Maria é o título que vai acompanhar a gente durante algumas terças-feiras, e eu tenho certeza que nós vamos capturar, absorver lições riquíssimas diante dessa personagem tão importante da Bíblia Sagrada, e que muitas vezes é deixada de lado e pouco abordada, principalmente nos templos evangélicos. Mas antes de começar essa série de mensagens, eu queria que a gente assistisse um vídeo, que é uma canção, na verdade, chamada em inglês Mary Did You Know?, que é, na verdade, uma tradução, e você vai ver, Maria, você sabia? Falando a respeito do que estava no ventre de Maria. É uma canção muito bonita, a gente vai assistir juntos agora. Pode apagar as luzes para mim, por favor. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know your baby boy, he'll calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you have kissed the face of God. The blind will see, the deaf will hear, and the
your baby boy. Oh, he's Lord of all creation. Mary, did you know your baby boy will one day rule the nations? Did you know your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great Será que ela sabia de tudo que estava acontecendo no ventre dela, quando ela recebe aquela informação daquele anjo, denominado na Bíblia de anjo Gabriel, chamado pelo nome, que vai até uma singela camponesa, lá na cidade de Nazaré, e vai dizer para ela uma história das mais absurdas que uma mulher poderia ouvir, dizendo para ela: você vai conceber, e aquele que estará no seu ventre, esse salvará toda a humanidade. Mas como poderia ser isso, Senhor? Diz ela. Se eu ainda não conheço um homem, se eu ainda não tive relações sexuais, em outras traduções, se eu sou virgem. E então o anjo começa a descrever como seria. O poder de Deus a envolveria de tal maneira que ela se acharia grávida pelo poder de Deus, e então ela daria luz ao Salvador da humanidade. Será que quando ela recebe essa informação, ela tem realmente noção de que no ventre dela, ela está carregando o Salvador da humanidade? Aquele que pisou onde os anjos pisaram, aquele que viu toda a criação ser realizada pelo poder das suas mãos, aquele que era desde toda a eternidade, agora celebrar o aninho primeiro, o aninho segundo, o aninho terceiro, aquele que é dono de todas as coisas, necessitar de agora de uma amamentação, de uma nutrição, aquele que tem o poder em suas mãos, agora pedir colo. Será que ela tinha noção de que ela carregava o rei do universo em seu ventre? Diante dessa história tão forte. Bom, é por isso que eu digo que Maria, dentro das tradições das Escrituras Sagradas, é um personagem fundamental para a gente entender e para a gente compreender o poder da fé quando diz sim ao Senhor Jesus. Porque a Maria é a história de todos nós. A Maria é a figura de todos nós. Aliás, existem 3 Marias na Bíblia. Existe a Maria, mãe de Jesus, existe a Maria, irmã de Lázaro, e existe a Maria, a pecadora, talvez a Maria Madalena. Mas são essas 3 principais figuras de Marias que aparecem na Bíblia. Mas uma delas é a Maria, mãe de Jesus. E é sobre essa que nós queremos falar. Porque a Maria, mãe de Jesus, é o poder da fé que libera o nascimento de Jesus dentro de si. Quando ela diz, sim, Senhor, faça em mim a sua vontade, ela está realizando o que toda a humanidade faria a partir dela. Toda a humanidade teria condições de dizer, sim, Senhor, nasça em mim também. Por isso o Natal não aconteceu de uma maneira única e repetida. O Natal aconteceu de uma maneira primeira e continuamente. O Natal ainda continua acontecendo. Hoje, se você disser, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor, como Salvador da minha vida, pronto. A concepção de Jesus no seu coração já foi realizada. Ele continua nascendo. Portanto, Maria é a figura de todos nós. A Maria é a figura de todo ser humano que diz sim à fé em Jesus Cristo e diz sim para ser usado pelo poder de Deus, para que através dele brilhe a glória de Deus e nasça a luz dos homens, que é Jesus Cristo. Já parou para pensar que a Maria carregaria aquele que um dia seria o Salvador dela? Que Maria carregaria no seu ventre aquele que um dia iluminaria os caminhos para ela? Já imaginou que um dia Maria carregaria no ventre aquela que um dia seria o intercessor dela, que estaria diante do trono, julgando os vivos e os mortos? Já imaginou nessa perspectiva que ela carregava dentro do seu ventre? Agora, a minha pergunta é a seguinte, e essa é a pergunta que eu trago de início para a gente fazer. Por que uma figura tão importante para a história do cristianismo se tornou tão polêmica? Sim, se transformou polêmica. Porque quando eu disse, aprendendo com Maria, alguns disseram, tortaram o nariz, isso não está me cheirando muito bem, o que é isso, será?
falar de Maria na igreja evangélica, falar de Maria na igreja protestante, porque as pessoas têm uma perspectiva de que nós somos anti-Maria. As pessoas que olham do lado de fora e contemplam a vivência evangélica, têm a cultura dos anti-marianos, como se ela não tivesse existido nas Escrituras, como se ela não tivesse marcado a história, como se ela não tivesse feito a diferença na humanidade. E isso não é verdade. Agora, por que se torna uma figura tão polêmica? Tanto para os que estão na religião A, como para aqueles que estão na religião B. Eu tenho uma resposta. Por que essa figura se transformou tão polêmica. E a gente despreza por um lado e posiciona de um jeito errado do outro. E existe tanta confusão em torno desse personagem tão importante para a história da tradição cristã. E a minha resposta é essa daqui. Algumas religiões colocam Maria numa posição que Deus nunca colocou. E outras deixam de dar a ela a honra que Deus lhe deu. O que nós estamos fazendo é visitando extremos. E você sabe que extremos nunca são saudáveis. Os extremistas nunca conseguem ter uma posição crítica, sábia, sensata, uma posição correta a respeito das coisas. Se existem aqueles que colocam a Maria na posição que Deus nunca colocou na Bíblia Sagrada, existem aqueles que a desprezam, tirando a honra que Deus lhe deu. É óbvio que Maria não está num lugar que muitas pessoas colocam, mas também ela deve ser reconhecida e também deve ser honrada a sua história e a sua memória diante daquilo que ela influenciou e deixou e legou para nós cristãos, que foi o sim ao Salvador da humanidade. Eu sei que a gente está pisando num território talvez um pouco delicado. A gente está pisando num território de uma linha tênue, que um tropeço pode fazer com que você se sinta afrontado, e um tropeço pode fazer com que você se sinta constrangido. Mas como fazer para a gente navegar bem nesse mar, cheio de ondas da tradição? Sim, porque a maioria do seu conhecimento sobre Maria vem de tradição e não da Bíblia. Eu quero dizer isso para você, amigo católico, espírita ou de outras religiões, que está aqui conosco. A maioria do pensamento que você construiu na sua mente não vem da Bíblia, vem da sua tradição. Vem das palavras que disseram para você. Termos que colocaram na sua mente e que simplesmente não serão vistos, percebidos e encontrados na Bíblia. Agora eu também quero dizer para você, evangélico, que a maioria dos pensamentos que você formou na sua mente sobre Maria vem da sua posição preconceituosa sobre ela. Exatamente por ser anti-Maria. E posicionou-se de uma maneira tão rígida que é incapaz de aprender com o exemplo dessa mulher que marcou e influenciou a história do cristianismo inegavelmente. Então, como fazer para a gente seguir nesse caminho, sem visitar os extremos, sem ofender, sem constranger, mas nos baseando apenas na verdade, tirando os nossos olhos de um tradicionalismo torto, de um tradicionalismo caduco, de um tradicionalismo que não tem efeito e de um preconceito religioso, um preconceito doutrinário que não nos faz tirar o melhor dessa personagem tão importante. Eu tenho uma sugestão para a gente caminhar junto hoje. Para não nos perdermos nessa viagem, a gente precisa de bússola. Eu vejo a nossa caminhada nesses dias que nós vamos aprender sobre Maria, que a gente precisa de uma bússola, a gente precisa de um ponto de orientação, um ponto de contato, um ponto que nos orienta e não nos permite nem tirar os nossos olhos para a direita e nem para a esquerda, mas pisarmos em território seguro. E qual bússola que eu preciso usar com você? E qual bússola que eu preciso usar para essas ministrações durante todas essas terças-feiras? Simples. Aquela bússola que nunca deveria ter sido abandonada, a Bíblia. A bússola para caminharmos numa teologia correta a respeito de Maria. A bússola para caminharmos numa concepção verdadeira, sincera, livre de tradições e livre de preconceitos, é a Bíblia. Porque com a Bíblia eu consigo extinguir as tradições cegas, e com a Bíblia eu consigo anular os preconceitos vaidosos. Eu consigo trabalhar na linha correta, e é com ela que eu pretendo trabalhar com você todos os dias aqui. Eu não vou falar nada baseado em tradição. Eu não vou falar nada baseado no que os evangélicos pensam. Eu não vou falar em nada do que os pais da igreja disseram. Não vou falar nada do que o Papa disse. Eu só vou falar aqui nessas terças-feiras o que a Bíblia diz sobre Maria. E o que ela diz sobre Maria é fantástico. E a gente vai aprender junto. Primeiro texto. Quem era Maria de verdade? Vamos ler juntos? Se você quiser pegar a sua Bíblia e anotar, a primeira descrição de Maria apresenta-se em Lucas capítulo 1, versículo 26. E olha só as informações que a Bíblia dá a respeito dessa mulher. Ora, no 6º mês. O que é esse 6º mês aqui? Era o 6º mês que a Isabel estava grávida do João Batista. Quando a Isabel estava grávida no 6º mês, Maria recebeu uma visita ilustre.
Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma jovem desposada com um varão, é a linguagem arcaica para dizer homem, com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Essa é a descrição mais clara, mais objetiva, mais concisa. E aqui nesse texto tão curto de 2 versículos, nós temos alguns elementos que mostram a história, a origem, a cultura, o ambiente e a tradição de Maria. Vamos lá? Vamos ver? Então, em primeiro lugar, o que eu vejo? Quem era Maria? Nesse texto que está apresentado ali. Maria era da região da Galileia. Não esqueça, porque essa informação é muito, muito importante. Hoje, você que tem caminhado aí há um tempo, ouvindo sobre Maria e aprendendo sobre ela, talvez você não saiba que ela era Galileia. E Maria, sendo Galileia, ela tinha algo contra ela. Os galileus não eram bem vistos no tempo da Bíblia. Porque o território de Israel sempre foi dividido em 3 segmentos. O estado do sul era o estado da Judéia, o lugar onde ficava o templo de Jerusalém, o lugar da religião, o centro político, onde acontecia toda a vibração política e religiosa de Israel. O estado da Judéia, com a capital Jerusalém. No meio, nós temos o estado do centro-oeste, que se chama Samaria. Samaria era o estado rejeitado pelos judeus. Os samaritanos tinham se misturado com outros povos, com os babilônicos, com os assírios, e era uma etnia misturada, não era pura. Então os judeus olhavam para o samaritano e falavam, esse aí não é judeu de verdade. João capítulo 4 fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Então, o centro-oeste, ou a região central, melhor dizendo, é Samaria. Sul, Judéia, centro, Samaria. E ao norte, mais ao norte, fazendo divisa com outros países ou com outras regiões, tinha a região chamada Galileia, um estado de Israel. E lá viviam os galileus. E os galileus eram conhecidos por serem intempestivos, por serem donos de muitas revoltas, por não serem muito religiosos, por serem pouco ortodoxos em suas doutrinas e por não praticarem um judaísmo puro. Eles eram judeus de fato, mas não praticavam aquele judaísmo puro, religioso, como os do sul que ficavam lá perto de Jerusalém. Então toda pessoa que olhava para os galileus falava, Galileu não é gente boa não. Galileu não tem uma religião sólida. Galileu não tem uma força da fé. O Galileu não tem uma força política. O Galileu ele é bom de trabalho braçal, mas o Galileu não pensa. A região da Galileia, pessoal, era considerada de gente de estirpe inferior, gente de uma condição inferior, gente que pensava menos, que raciocinava menos. Em outras palavras, gente que era mais burrinha. Esses eram os galileus considerados na tradição bíblica. Então, Maria é dessa região. Então, se a gente olhar, Maria não é da estirpe de Jerusalém e nem da estirpe da Judéia do sul. Ela é dos galileus. Segundo, ela tem mais uma coisa. Ela é da cidade de Nazaré. Está tudo lá naquele texto que eu li com você, tá bom? Tudo lá. Maria nasceu, viveu, cresceu na cidade chamada Nazaré. Cidade, na verdade, é um elogio. Porque não era cidade, era uma aldeia, uma pequena vila de pessoas muito, muito, muito humildes. E o maior índice de prostituição e de pessoas criminosas vinha de Nazaré. Sim, Nazaré era conhecida como uma aldeia que exportava ladrões e prostitutas. Veja só onde Deus vai encontrar uma mulher para fazer um trabalho de salvação da humanidade através do seu ventre. É impressionante o que Deus faz de lugares que Ele visita e como Ele enxerga. A gente pensa num Deus assentado num trono e que Ele seleciona ricos, pessoas bem dotadas de intelecto, pessoas bem instruídas na sua cognição, pessoas que têm capacidades financeiras, pessoas que têm competências. Não, Deus vai na Galiléia, na região desprezada, em Nazaré, numa das piores cidades, para encontrar aquela que diria sim ao seu plano de salvação para a humanidade, sendo o recipiente para nascer, para receber o Deus encarnado que seria Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que é Jesus Cristo de Nazaré. Como que eu sei que Nazaré era uma região de muito preconceito e muito perigosa? Por causa desse texto aqui, queridos. João 1,46. Natanael diz assim para Filipe: Ô Filipe, pode ter alguma coisa bem-vinda de Nazaré? Disse o Filipe: vem ver. O Filipe vai lá para o Natanael e fala: rapaz, nós encontramos aquele que é o Messias, que é o Salvador da humanidade, ele é Jesus o Nazareno. O Natanael dá um passo para trás e fala:
Nazaré eu sei, é na Galileia. Galileia não é flor que se cheire. Nazaré piorou. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Grave isso. Maria da cidade de Nazaré, portanto, ela é vítima de duplo preconceito. É Galileia e é Nazarena. Mas tem mais. Tem mais de onde Deus tirou essa mulher. Olha só. Ela também era uma jovem mulher. Primeiro, jovem já era vítima de preconceito, porque não tinha alcançado ainda a sua maturidade. E segundo, ela era mulher. Mulher não entrava no censo, mulher não votava, mulher não tinha opinião, mulher não tinha direito de sustentar a casa, mulher não tinha nome na cultura judaica. Por isso que a gente ouve da cultura patriarcal, são os homens que mandam. Então as mulheres nem contadas eram, junto com as crianças. Mulheres eram consideradas um objeto inferior na cultura religiosa da época. Elas não podiam servir no templo, elas não poderiam ser sacerdotisas, elas não poderiam fazer nada, porque eram do sexo feminino e ponto, isso já era o suficiente. Olha que interessante, um pouco do desenho dessa mulher. Só que essa mulher, naquele texto, diz que ela era parente de Isabel. Isabel é filha, ou uma das filhas da linhagem de Arão, dos levitas. Portanto, Maria tinha uma linhagem nobre. Ela era uma dos levitas, da genealogia de levitas. Só que tem mais coisa. Maria era desposada. O que significa ser desposada? Pessoal, seria legal hoje se os nossos adolescentes aprendessem isso. Ou se os nossos jovens desfrutassem de um desposamento. O que é um desposamento? É um contrato de casamento muito forte que se faz antes do casal ir para a cama ou de estar na mesma casa. Estar desposado nos tempos bíblicos era fazer um contrato de casamento com aquela pessoa, até todas as coisas estarem ajeitadas, arrumadas, para que ela pudesse então ter o seu casamento consumado. E quando que o casamento consumava? Na relação sexual. Foi assim que Deus fez. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne. Deus disse que o casamento não é uma cerimônia religiosa, queridos. Casamento não é entrar no corredor central da igreja. Casamento não é subir e pedir a bênção do padre ou do pastor. Casamento é o ato sexual. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Com quantas pessoas você já se casou? Já parou para pensar nisso? Porque esse é o padrão bíblico. Deus criou o sexo seguro e chamou isso de casamento. Deus não deu camisinha. Deus deu casamento. Então, eu vejo que Maria é essa mulher comprometida com aquilo que havia feito. Ela era desposada, ela tinha um contrato firmado com José, o carpinteiro. Sim, e por ser carpinteiro, dá para a gente imaginar que ele era de origem rica ou humilde? Humilde. Todo trabalho artesanal na Bíblia é de origem humilde. Fazer tendas, de origem humilde. Fazer artesanato, é origem humilde. Fazer construções, origem humilde. Tudo que mexia com mãos era de origem humilde. Portanto, José precisava de dinheiro para se casar, ou para pagar o dote de Maria. Por isso que ela estava desposada, ela não estava casada, ela estava com um contrato com José. E ter um contrato não é ir para a cama. Ter um contrato é esperar o dia do casamento, que depois é ir para a cama. Tem adolescente, tem jovem que vai para a cama sem sequer ter dinheiro para comprar o lanche no final de semana. É uma coisa que é absurda, totalmente contrária às origens das Escrituras. Mas não querendo sair do assunto, Maria desposada é uma mulher comprometida com o homem, e José. Só que ela não tinha se deitado com esse homem, nem poderia. E é aí que acontece o último elemento aqui. Uma última característica de Maria, ela era virgem. Ou seja, ela ainda não havia conhecido nenhum homem. É óbvio. Dentro da tradição, ela conheceria aquele apenas que seria o seu marido, o seu esposo. E pronto, era assim que acontecia, e é assim que deveria estar acontecendo nos dias de hoje. Só que, a verdade é que quando ela é virgem, ficar grávida significa o quê? Entendeu? Chega lá sua filha, barrigão, 4 meses, fala: pai, estou grávido. Quem é o pai? Não, eu sou virgem ainda. E quem que vai acreditar nessa história? Quem que vai acreditar nessa história? Estando Maria desposada com José, ou seja, ela não tinha relações sexuais, sendo ela virgem, Deus disse para ela: você vai conceber, vai ter um filho, e esse filho será Jesus Cristo. Ele será o Salvador da humanidade. Espera aí, gente, espera aí.
Agora a gente vai ter que voltar atrás e falar: Maria, por favor, querida, recupere a sobriedade, não entra nesse caminho, porque você vai ser certamente escorraçada, você vai ser acabada, vão deteriorar a sua vida, vão destruir você, minha querida. Porque primeiro, você é Galileia; segundo, você é de Nazaré; terceiro, você é mulher; quarto, você está só desposada, você não é esposa, você é só desposada; e quinto, você é virgem. Como é que você vai aceitar um plano desse, Maria? De ficar grávida? Você sabe o que aconteceria com uma mulher que ficasse grávida antes do tempo, ou que fosse confirmado o seu adultério? Sabe o que acontecia com ela? Bom, tem um texto em João capítulo 8, depois você pode ler, de uma mulher chamada de mulher adúltera. Ela nem tem nome na Bíblia. Lá os homens trazem ela, os fariseus, colocam diante de Jesus e falam assim: essa mulher foi pega em adultério, a lei nos manda que devemos apedrejá-la. E o senhor, o que o senhor diz? Você conhece o resto da história. Mas a verdade é que adultério é igual a apedrejamento. Maria grávida, desposada de José, sabe o que é? Apedrejamento. Já era. Se esse homem levasse a fama de Maria de que ela estava grávida sem ele, sem ter feito sexo com ele, é óbvio que ela seria apedrejada. Por quê? Olha o que a lei diz, Deuteronômio 22. Olha o que a lei diz. Se numa cidade um homem encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade, apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, ou seja, foi conivente, foi consentido. E o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. O apedrejamento é esse. Tem que fazer o mal acabar. Então mata os dois, porque essa foi conivente e o outro foi esperto. Vocês estão vendo onde Maria está aqui? Não é ter um filho, queridos. Não é estar grávida. É encarar a sociedade. É encarar a religião da época com as suas crueldades tradicionais. É encarar o preconceito das pessoas. É encarar o seu noivo José. Olhar nos olhos dele e dizer: José, eu estou grávida e não é seu. José, eu estou grávida e não é de ninguém. José, eu estou grávida. Só que é o Salvador da humanidade. Será que nós teríamos essa coragem? Será que nós teríamos essa coragem de dizer sim a esse plano mirabolante de Deus? Será que se Deus te expusesse dentro de uma cultura de vergonha, de preconceito, será que você continuaria mantendo a sua fé intacta, firme? Por isso que o tema dessa noite é: Maria é uma mulher de fé corajosa. Porque dentro do contexto que ela está, dentro do ambiente que ela foi gerada, e dentro do contexto que ela está vivendo, querido, só uma mulher de fé, e de muita coragem para levar esse plano adiante. Sim, porque foi uma proposta que o anjo fez para ela. Maria, é o seguinte: você vai conceber e vai dar à luz ao Salvador da humanidade. E aí a Maria dá um passinho para trás e fala: mas como que vai fazer isso? Porque eu não tenho nem marido ainda. Eu estou desposada, eu estou em compromisso contratual com José. E eu fico imaginando ela pensando na religião: mate-a. Eu fico imaginando ela pensando em José correndo e falando assim: não quero nem olhar na sua cara, para mim você é uma sem vergonha. Você já pensou nisso? Eu fico imaginando ela pensando, olhando para os pais delas e contando: eu estou grávida e não é de José. Eu fico imaginando ela pensando no preconceito social. Eu fico imaginando ela construindo todos os prós e os contras diante dessa proposta. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que escolheu a pessoa certa, com o coração sincero, com o coração com uma fé forte o suficiente, corajosa o suficiente, para não retroceder e não negar o plano de Deus. Por isso eu chamo Maria hoje, pela primeira vez, de mulher de fé corajosa. E como eu sei disso? Por causa do texto que ele continua dizendo. Depois daquele que a gente leu que apresenta Maria, vem esse aí. Maria ficou perturbada com as palavras do anjo, pensando o que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha o que continua dizendo. Perguntou Maria ao anjo: como? Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação,
pois nada é impossível para Deus. Ponto. O anjo deu todas as explicações, agora é a hora da verdade. E aí, Maria? E agora, Maria? O que você faz? Qual vai ser a sua posição? Está feita a proposta para você. E olha o que ela respondeu: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sou serva do Senhor. Quer uma fé mais corajosa do que essa? Que se expõe a risco, que se expõe à morte, que se expõe à tortura, que se expõe ao preconceito. Uma fé que se expõe a viver uma vida de fugitiva, talvez. Uma vida de dedos apontados, de questionamentos, de falatório, de fofoca. Quer uma fé mais forte do que essa? Disponível a encarar todo mundo e encontrar todos? Quer uma fé como essa? Agora, queridos, como nós vamos desprezar a história de Maria na Bíblia diante de uma postura tão inigualável como essa? Porque a pergunta que o anjo fez para Maria, hoje Deus faz para você. Você está disposto a correr risco pela sua fé? Você está disposto a correr riscos por aquilo que você acredita? Ou você está pronto a abandonar no primeiro momento? Você que está numa faculdade e o professor diz para você que Deus não existe e que os cristãos são tolos e que você fecha os seus lábios, fecha os seus olhos, ignora aquela palavra e finge que você nem é cristã. Você está disposta a se posicionar na sua universidade e dizer: eu creio em Jesus, ainda que a ciência não comprove, eu creio em Jesus, ainda que os pensadores não acreditem, eu creio em Jesus, porque essa é a minha fé? Você tem coragem de se expor ao ridículo na sua universidade? Você tem coragem de se expor ao ridículo para o seu namorado, dizer: eu não faço isso antes do casamento, eu não vou tolerar esse tipo de comportamento, porque eu sou de Jesus, eu não vou ser como as outras, eu não vou ser como as menininhas que você anda pegando por aí? Você tem coragem de manifestar a sua fé? Você tem coragem de manifestar sua fé no trabalho e dizer para o seu patrão: eu não vou fazer esse chucho, eu não vou fazer essas anarquias, eu não vou fazer essas gambiarras, eu sou um homem de Deus, procure outro para fazer? Você tem coragem de se expor a perder o seu trabalho? Irmãos, nós não queremos perder nem o nosso trabalho, que dirá perder a nossa vida. Maria estava disposta a perder a vida para cumprir o propósito de Deus. Sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Você está disposto a assumir uma fé que assume riscos? Porque Maria nos ensina, e aqui eu encerro, Maria nos ensina a abandonar a fé. Ah, como Maria me ensina a abandonar a fé. Grave isso, coloque lá no seu Instagram, no seu Facebook: Maria me ensinou a abandonar a fé. Mas pastor, peraí, Maria não ensina, não. Maria ensina a abandonar a fé. Maria ensina a abandonar a fé covarde, a fé que não se posiciona, a fé que não tem coragem de se colocar na frente dos amigos e falar: tira de mim a cachaça, eu não bebo mais, agora eu sou um cristão verdadeiro. Eu conheço você, rapaz, eu sei de onde você veio. Pois é, você pode ter vindo da Galileia, pode ter vindo de Nazaré, pode ter sido vítima de preconceito, mas você é um filho de Deus e você não precisa se acovardar diante dessa informação. Eu sei que você está entrando em muitas frias, porque não tem coragem de assumir a sua fé em Jesus Cristo. Maria te convida essa noite, através da Bíblia, a abandonar sua fé covarde, a fé que só negocia com Deus, a fé que não tem posicionamento, a fé que não diz: eu vou naquela igreja assim, entendeu? Gente que vem escondido, para o carro no quarteirão de cima, vem a pé, entra como gente secreta, rapidinho entra na igreja que ninguém pode saber que eu estou na presbiteriana. Deus está chamando você a não abandonar a sua fé. Deus está chamando você que está no meio da sua família e todo mundo diz para você: agora virou crente, agora está indo na igreja de crente, agora está igreja... Deus está chamando você a tomar sua posição no meio da sua família e dizer: sim, se for para eu ser um homem melhor, uma mulher melhor, é isso que eu serei hoje, um homem de Deus. Se eu sou crente, se eu sou não sei o que, eu não sei, eu sei que eu sou um homem de Deus. E você precisa ser isso, um homem, uma mulher de Deus. Não importa onde você pise no território religioso. Se você decidir ser um homem e uma mulher de Deus, Deus vai te guiar para estar no lugar certo e do jeito certo, adorando Deus de maneira correta. Maria me convida a abandonar a fé conveniente, a fé que faz acordo, a fé que faz negociações. Sabe aquela fé que é conveniente para mim? É na terça-feira, né? Eu vou lá, faço campanha, Deus é bom para mim, e na quarta-feira eu vou lá, entendeu? E aí eu fumo um beck. Na quinta-feira eu vou lá e vou para a balada na noite. Na sexta-feira eu vou lá e fico com um camarada. No sábado eu vou lá e faço tudo que eu quero da minha vida. Na terça eu volto e faço campanha para o meu relacionamento. Que fé é essa, minha irmã?
que é conveniente, que é boa para você, mas que não tem eficiência no reino. Fé covarde, Maria fala, abandona. Fé conveniente, que faz ajeito para ficar para você, também Maria fala, abandona. Fé também fala para abandonar a fé superficial. E desculpe dizer aqui para vocês, tem gente que é ex-evangélico e tem gente que é ex-católico. Não tem como negar isso aí. Não existe católico nominal e não existe evangélico nominal, querido. Essa nomenclatura não existe, entendeu? Deixa eu usar um exemplo que eu usei esses dias com o pessoal. Vamos supor que eu seja viciado em cocaína. Só que faz 7 anos que eu parei de cheirar. E os caras cheiram no meu volta, eu vejo pó para todo lado e não sinto nenhum pingo de vontade de cheirar. O que eu sou? Eu sou um viciado de cocaína ou eu sou um ex-viciado? Sou um ex. Porque se eu não uso mais e nem me faz efeito, eu nem sinto falta, eu sou ex. Eu não sou mais. Você não vai na igreja católica, não vai na missa, não busca Deus. Aí você fala que é católico. Para mim você é um ex-católico. Porque se você não sente falta da presença de Deus, se não sente falta da comunhão das pessoas, se não se apega à vibração da fé em Jesus Cristo, então você é ex-católico. Se você não quer viver na comunidade de crentes, andar com Jesus Cristo numa comunidade evangélica, para mim você é ex-evangélico. Se você não sente falta da igreja, não sente falta das pessoas, não sente falta do Deus que você serve, para mim você é ex, irmão, com todo respeito. E depois quer ser devoto. Devoto é ex também. Maria convida você, convida a mim, nas escrituras, a abandonar essa fé covarde, essa fé conveniente que a gente criou para chamar de fé cristã, essa fé superficial, que não se relaciona com Deus, não ama Jesus Cristo, não paga o preço, não se aprofunda na Bíblia. E como é que você vai sustentar sua fé em tradição, meu querido? Não, porque o padre falou, não, porque o pastor da televisão falou. Não acredite no que as pessoas falam, acredite no que a Bíblia diz. E a Bíblia nunca estará errada, nunca. Eu posso estar errado. E você pode vir aqui terça-feira que vem para verificar. Se eu estiver errado na Bíblia, você pode mostrar para mim. Eu posso estar errado, mas a Bíblia não. Fé superficial é fé que fica no falatório, no mimimi, na conversação. Fé verdadeira que se aprofunda na palavra, se enraiza. Quanto tempo faz você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz você não abre as Escrituras? Que não participa de um estudo bíblico? Maria convida a tirar a fé vantajosa, aquela que faz bem para mim. Não importa se o outro se lasque. Senhor Jesus, hoje eu estou fazendo uma campanha de oração e eu quero aqui fazer a campanha de oração que o Senhor feche a empresa daquele meu patrão, aquele desgraçado que não me pagou o fundo de garantia e nem me acertou comigo o 13º. Fecha a empresa dele, Senhor. Hoje é minha campanha, 7ª semana, e aí faz o benzimento. Irmão, isso é de brincadeira. Fé vantajosa que destrói o outro, na Bíblia não existe isso. A Bíblia fala para eu orar para aqueles que me perseguem. Se ele não pagou o FGTS, o fundo de garantia, se ele for da sua igreja, chama o padre, eu chamo o pastor para resolver isso na igreja. Agora, se não for da igreja, irmão, não leva para a justiça não, perdoa ele. Perdoa. Ou faz campanha para Deus tocar o seu coração, não para destruir. Não destruir a empresa do irmão. Fé vantajosa que ajeita para mim. Fé interesseira. Eu vou só se tiver alguma coisa boa. Eu vou só se tiver algo que eu vou receber em troca. Fé interesseira. Maria não tem nada disso. Quando ela diz, eu estou aqui, Senhor, sabe o que ela está dizendo? Eu estou pronta para perder tudo. Minha fama, minha reputação, meu reconhecimento, minha família, meu marido, meu futuro. Eu estou pronta para perder tudo por causa de um amor a Jesus Cristo que vai nascer do meu ventre e que vai ser o Senhor da humanidade. Você está disposta? Você está disposto como Maria? Agora Maria nos ensina a abraçar a fé. Uma fé serva, eis aqui a tua serva. Uma fé rendida, cumpra-se em mim a sua vontade, não sou eu que mando, mas o Senhor que manda em mim. Uma fé ousada, haja o que houver, eu vou cumprir o propósito de Deus. Uma fé confiante, eu sei que Deus vai fazer. E uma fé profunda, eu sei em quem tenho crido, eu conheço. Porque a gente vai estudar daqui uns dias o magnificar. O que é o magnificar? É a primeira palavra que Maria usa para dizer obrigado, Senhor. A gente vai estudar daqui uns dias. Eu quero dizer para você, não perca o que nós vamos falar, porque a semana que vem nós vamos falar da confiança. Zacarias teve uma atitude e recebeu uma recompensa. Maria teve outra e recebeu outra recompensa. A gente vai falar isso semana que vem. Uma mulher que apresentou uma fé confiante. Fé corajosa. E a semana que vem, uma fé confiante. Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre ela. A gente vai aprofundar mais. A gente vai mais longe um pouquinho. Mas eu espero que em nome de Jesus, você venha com seu coração aberto e venha disposto para aprender. E venha disposto para saber como essa personagem pode ensinar para você. Hoje a lição é:
Seja corajoso. Não se esconda atrás da capa da religião. Não se esconda atrás da capa do catolicismo, do presbiterianismo. Não se esconda atrás da capa das igrejas. Não seja igrejeiro. Não se esconda. Seja ousado. Apresente a sua fé a Jesus. Se tiver que perder o namoro, perca. Se tiver que perder os amigos, perca. Se tiver que perder emprego, perca. Se tiver que perder o seu futuro que você construiu, perca. Porque não tem ninguém na Bíblia que perdeu e saiu com Deus e saiu fracassado. Ninguém. Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrará. Tem gente que está encontrando a vida e perdendo Jesus. Tem gente que está perdendo a vida e encontrando Jesus. Eu tenho certeza que tem gente que está ganhando a vida e perdendo Jesus, e outras estão perdendo a vida e encontrando Jesus. Você terá essa coragem? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu quero pedir que Deus entre no seu coração essa noite. Jesus nasça e você seja um homem, uma mulher de fé ousada e de fé corajosa. Antes de orar, eu quero convidar você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, e você que vai ter coragem para começar a sua campanha hoje. Meu irmão, às vezes você fica aí no seu cantinho: não, vou fazer campanha no meu banco. Não, querido, seja corajoso, se exponha. Eu estou fazendo campanha, pastor, e eu vou na frente receber oração. Tenha coragem. Eu quero convidar você hoje, eu quero ser ousado, a pegar o seu cartão e fazer uma campanha de oração. Senhor, eu vou aproveitar essa série de mensagens nova, e eu vou começar uma nova campanha, minha primeira campanha. Eu quero apresentar a Deus o meu desafio, e eu quero ter uma fé corajosa. Eu vou crer, eu vou confiar, e como Maria, eu vou contra tudo e contra todos, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é maior na minha situação. Você hoje que está na 5ª, 6ª e 7ª semana, e você que vai começar, é só vir à frente, receber oração e pegar o seu cartão. Equipe de intercessão, por favor, vem aqui à frente, se posicionar. 5ª, 6ª e 7ª semana, e a primeira semana começa hoje para você que vai começar a sua campanha. Vem à frente, nós queremos orar com você enquanto cantamos essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Nós vamos responder: Ele é Deus. Se Deus fizer, Responda: Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus sobre a sua vida. Confie essa noite, entregue o seu coração, confie no poder de Deus. Seja ousado, caminhe em vitória, caminhe na confiança de que Deus vai abrir portas, de que Deus não desampara os seus filhos. Manifeste a sua fé ao mundo, revele às pessoas em quem você crê. E Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo é o detentor de todo poder. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode prover, Ele pode abrir portas, Ele pode restaurar, Ele pode transformar, Ele pode salvar, Ele pode encher você de paz. Por isso essa noite, confie, Ele é Deus. Confie e tenha uma fé corajosa. Não importa o que os outros digam, não importa o preconceito, não importa o que dizem ao seu respeito, continue acreditando em Jesus. Pai, fortalece a tua igreja. O Senhor é o nosso Deus. Anima a nossa fé e traz uma fé robusta, corajosa e ousada, em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem, meus irmãos. Deus abençoe. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,